Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na noite de ontem após a repercussão sobre esse ataque contra o ex-presidente Trump durante um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. Quem tem mais detalhes direto de Brasília é a repórter do Portal R7, Bruna Lima. Oi, Bruna, bom dia para você. Oi, Jonathan, bom dia a você, a todos que nos acompanham. O que o Itamaraty reforçou nesse comunicado é que acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos aí, justamente os ataques contra o ex-presidente Donald Trump. Falou que a violência não é o caminho, né, como uma defesa aí à democracia, e também prestou solidariedade a Donald Trump. A gente viu, inclusive, um comunicado, uma manifestação por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é ideologicamente contrário a Trump, mas justamente nessa linha, né, de rechaçar a violência, e disse que esse episódio é inaceitável. Já Jair Bolsonaro, ex-presidente aqui do Brasil, mais aliado de Trump, ele teve um direcionamento ali mais focado na manifestação para Trump, disse que ele é o maior líder mundial no momento e que também espera vê-lo na posse dele. A gente, inclusive, fez um levantamento aí de várias manifestações de autoridades brasileiras. Eu cito aí para vocês, por exemplo, manifestações dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ex-presidente Michel Temer. Mas a gente ainda não viu uma manifestação, por exemplo, dos chefes dos poderes legislativo e também judiciário. Eu estou falando aí, respectivamente, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também do ministro, presidente do STF, Roberto Barroso, né? E o que eu falo aqui também é que eu vou trazer algumas novidades em relação ao apanhado geral desse caso. A gente sabe até o momento que Donald Trump foi atingido aí de raspão, né? Ele precisou ser socorrido ali pelos agentes no momento, inclusive essa foto aí icônica e materiais aí que foram coletados dele nesse momento já se levantando o braço, reerguendo, né? Nesse momento e pedindo força em relação a esse atentado, mas ele saiu bem, foi atendido no hospital. O FBI diz que investiga esse caso como uma tentativa de homicídio em crime hediondo que aconteceu lá no estado da Pensilvânia, né? Durante um comício, o Donald Trump estava inclusive falando. É bom a gente destacar aqui que o estado da Pensilvânia ele é conhecido aí como um estado pêndulo, que é justamente não tem um eleitorado claro e que transita aí durante as eleições entre republicanos e democratas. E como o voto lá nos Estados Unidos é indireto, então quando há uma dificuldade de entender o que o eleitorado tem como preferência, são considerados aí, então, estados decisivos, e por isso a Pensilvânia tem essa particularidade, né? Então, esse caso está sendo investigado, o autor do crime, aí ele já foi identificado, inclusive ele foi morto aí logo após os tiros. Além de Trump, outra pessoa que estava ali observando esse comício, ela foi morta e outras duas pessoas ficaram feridas, inclusive o próprio ex-presidente Donald Trump, ele fez uma manifestação logo depois de ter tido o atendimento médico, isso ontem, e hoje ele emitiu uma nova nota. Eu, inclusive, queria trazer um pouquinho sobre o que ele fala. Ele diz estar bem, né? E diz que o mal não pode vencer. E ele também confirmou a ida dele na próxima semana, justamente para poder participar ali do evento que deve confirmar o nome dele como candidato aí à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicanos. Volto com você, Jonathan. Bruna, enquanto você falava, trazia as informações, saiu aqui o posicionamento de Rodrigo Pacheco, não é? O presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, e ele diz o seguinte, quero abrir aspas para a fala dele: manifesto meu repúdio ao atentado contra o ex-presidente Donald Trump, a quem desejo rápida recuperação. Atos extremistas e violentos vêm se repetindo mundo afora, não só na esfera política, e uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio se impõe.
ou ampliamos a busca pela convivência pacífica e democrática, ou veremos outras tragédias acontecerem. Fecha aspas, então, esse posicionamento de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Bruna, o que você falava, havia expectativa, né, para que ele se posicionasse e se posicionou, então, agora há pouco. Inclusive, Jonathan, o que a gente vê é uma questão muito uníssona em relação a essas publicações, né, Jonathan? Todos eles falando aí da questão da violência, da questão de ser um atentado contra a democracia, né? Inclusive, a gente não tem uma distinção em relação a quem é aliado ou quem é contrário ideologicamente a Trump. A mensagem aí, tanto dos líderes aqui do Brasil como líderes mundiais, é justamente reforçando que esse é um atentado contra a democracia e que as eleições aí, as campanhas eleitorais, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo afora, não podem ser pautadas pela violência. Essa polarização, ela não pode refletir justamente num campo violento, esse tipo de atentado aí que aconteceu com o Trump, né? Que é realmente uma questão que fere o processo democrático e pode, inclusive, influenciar aí no resultado das eleições, né? Volto com você. Obrigado, Bruna.